Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 9, versículos de 28 ao 36. Nós vamos aprender nesta noite, com a graça de Deus, sobre a importância do cuidado mútuo. A importância do cuidado mútuo. Texto de Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximadamente 8 dias, depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esta leitura da palavra e aplique-a em nossos corações. Então, veja só, queridos, a gente sabe que nós temos passado por dias muito difíceis, as notícias, cada vez mais que a gente liga a televisão, às vezes o nosso coração aperta, talvez você que me ouve nesse momento passe por isso também. A gente, não apenas nesse período agora do coronavírus, mas também em outras circunstâncias, a gente passa por dificuldade. Nossa jornada aqui na Terra, ela não é fácil, não tem sido fácil agora neste momento, e com certeza, irmãos, não será fácil no futuro. Não que nós não tenhamos momentos de felicidade, de alegria, claro que nós temos essas coisas. Claro que Deus, ele nos dá muitos presentes, muitas bênçãos, bênçãos de toda sorte, bênçãos sem medidas. Mas ainda assim, a gente por vezes passa por algumas dificuldades, por alguns momentos difíceis em nossa vida. Talvez você que me ouve agora esteja passando por isso, passando por algum problema familiar, algum problema interno, angústias na sua alma, enfim, diversas coisas podem estar acontecendo. E, inclusive, todos nós agora estamos passando por essa crise do Covid-19. Com Jesus, Cristo, ele também passou por algumas dificuldades. Ele também teve que percorrer longas caminhadas, aprendeu a enfrentar adversidades da vida. Ele mesmo disse, certa ocasião, que o Filho do Homem não tinha. Alguém perguntou: Mestre, eu quero lhe seguir. Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, mas eu não tenho. Então, o próprio Jesus aprendeu a lidar desde cedo com a escassez, sendo ele de família humilde, pobre, numa cidadezinha no norte de Israel, na Galileia. Mas, além dessas coisas corriqueiras do dia a dia, como aprender a trabalhar possivelmente cedo, para sustentar a família, ajudar no sustento da família, além de conviver com outras pessoas em situações similares, além de tudo isso, Jesus, ele tinha uma missão. E a missão dele era a cruz. E a cruz não era fácil, nunca foi fácil, irmãos, para Jesus. A gente muitas vezes pensa que, Cristo falou que ia morrer na cruz, mas ele tirou de letra. Não é assim. Nenhuma missão na vida é fácil. Nenhuma missão é fácil, por isso que ela é uma missão. Ela é algo que nos projeta para frente, algo que nos projeta para o futuro. Ela não é fácil. Desde missões simples,
das mais simples, como concluir um curso, como a fazer uma mudança na vida pessoal, como deixar de comer um alimento específico, desde uma missão simples de começar a ter uma prática de uma atividade física, até coisas maiores na vida. Não é fácil para quem trabalha o dia inteiro encarar uma nova missão na vida, por exemplo, de fazer um curso superior à noite. Não vai ser fácil. A pessoa vai ter dificuldades, o sono vai bater, ela vai ter desânimo, ela vai se sentir desestimulada. Tudo isso vai acontecer. A missão de criar filhos não é fácil. Por vezes os pais, a mãe, fica com o coração angustiado, problemas. A missão na vida cotidiana, a missão de sobreviver, já é algo difícil. Então a gente está diante de tantas situações difíceis na vida, conviver com o desemprego batendo a porta, com a doença, tantas coisas que nós estamos sujeitos nesse mundo, não é fácil. E para Jesus também não foi. A cruz não foi fácil para Jesus, mas ele foi fiel. Ele percorreu a sua missão. Ele foi até o final da sua missão. E esta passagem que nós lemos, essa passagem é uma passagem muito interessante na Bíblia. Por quê? Porque essa passagem, ela vai falar acerca da exaltação de Jesus. Por quê? A Cristo, desde a sua ressurreição até a sua segunda vinda, como ele está, a sua glória, a sua exaltação foi, digamos assim, prefigurada nesta passagem que nós acabamos de ler, o chamado Monte da Transfiguração, ou a Transfiguração de Jesus. Ali, Cristo teve uma espécie de momento único na sua vida, em que ele sabia que a sua missão, apesar de ser difícil, ela ia ser concretizada e ela traria algo muito maior e melhor, tanto para ele como para aqueles que o seguiam. E por isso que essa transfiguração, ela nos vai ensinar muito acerca da importância do cuidado mútuo que um deve ter para com o outro. Porque, preste bem atenção, na missão de Jesus, de salvar o mundo, na missão de Jesus de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não fez isso sozinho. Jesus Cristo não cumpriu a sua missão sozinho. Ele mesmo estabeleceu para si um vínculo de contato de pessoas próximas a ele. Começando pelos 12, mas depois, a partir dos 12, um grupo um pouco maior. Mas esse círculo menor de 12, e além desses 12, 3, que é o que está aqui no texto, eram pessoas próximas a Jesus. Por quê? Porque nem o Cristo, para cumprir a sua missão, seguiu uma carreira solo, seguiu uma carreira sozinha. Por isso eu quero falar para você nesta noite, neste momento, você que me ouve, está assistindo, como é que nós podemos aprender acerca do cumprimento da nossa missão nesta vida, a partir do cuidado mútuo que devemos ter um para com o outro. O que esse texto nos ensina acerca deste assunto? E eu quero que você possa prestar atenção nisso. Primeiro, nós vamos perceber, queridos, nessa passagem, que pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Olha o que diz o versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que coisas o Senhor tinha dito? Ele tinha falado anteriormente sobre acerca de segui-lo, ele tinha apresentado o seu plano de salvação, ele tinha dito acerca da sua morte, que o Filho do Homem haveria de morrer, seria entregue nas mãos dos homens, e ao terceiro dia ressuscitaria. Depois de falar essas coisas, ele tomou consigo quem? Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Isso é incrível, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, em momentos específicos de sua vida, em que ele precisava se retirar para recarregar as suas baterias, ele nunca estava só. Na verdade, até quando ele estava orando, sem a presença dos discípulos, ele estava com o Pai. Mas, tirando esta parte mais, digamos, celestial, de lado, vamos colocar essa parte mais dos relacionamentos interpessoais.
Cristo, em diversos momentos, ele separa para si momentos em que ele vai estar com pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Você não vai passar por esta dificuldade que está enfrentando sozinho, sozinha. Você não vai conseguir cumprir a sua missão sozinho, sozinha. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus cumpriu a sua missão sozinho. Ele contou com pessoas. Então, ele podia ter ido sozinho, irmãos. Ele poderia ter ido para o monte orar, neste momento, sozinho. Mas ele não foi só. Ele chamou 3 dos seus discípulos mais chegados, ainda que ele tivesse um relacionamento com todos que estavam ali do colégio apostólico. Ele chamou, então, 3 dos seus mais chegados e foi para o monte orar. Para buscar encorajamento da parte de Deus, para buscar direção da parte de Deus, para o que haveria de vir. Porque a cruz já estava se avizinhando. Jesus já conseguia enxergar o início do seu martírio, do seu sacrifício. Cristo já conseguia enxergar o início da sua semana, a chamada semana da paixão, do seu sofrimento. E ele vai demonstrar claramente para nós também, queridos, vocês na sua jornada terrena, não se isolem. É claro que você vai ter momentos a sós com Deus. É claro que você vai ter momentos que você vai ficar sozinho com o Senhor. Mas assim como Cristo teve esses momentos, ele também teve muitos e muitos outros momentos em que eles estavam com as pessoas. Então, a primeira coisa que aprendemos sobre a importância do cuidado mútuo é essa. Não se isolem. Não se isolem. Você é daquele tipo de pessoa que quando está passando por algum problema, alguém liga para você, você não atende. Alguém manda mensagem, você não responde. A pessoa faz sinal de fumaça, você apaga. Só falta um gritar e você passa distante. Sabe que essa não é uma atitude sábia. Essa não é uma atitude de uma pessoa que está querendo agir de acordo com o que Cristo nos ensinou. Não é que você vai estar com pessoas toda hora, não é isso. É que no enfrentamento dos nossos desafios, no enfrentamento da nossa missão, ou no cumprimento da nossa missão, nós não devemos nos isolar, porque Jesus não se isolou. Para que você possa perceber esse ensinamento bem prático nas nossas vidas, eu vou falar aqui sobre uma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Certa ocasião, o apóstolo Paulo ficou muito angustiado. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 em diante. Fala o seguinte: pois, quando chegamos à Macedônia, apóstolo Paulo dizendo, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Temores internos, você achava que só você tinha temores internos, é? O apóstolo Paulo também tinha angústia, ansiedade. Não é porque ele nos ensinou a colocarmos diante dele, de Deus, toda a ansiedade que ele não passava, ele era humano. Então ele tinha temores externos, conflitos externos, pessoas querendo maltratá-lo, como também ele tinha temores internos, muitas dúvidas por vezes, desesperança, o coração dele apertado acerca do que seria o futuro. Ele passou por isso também, o apóstolo Paulo. Então, 2 Coríntios, capítulo 7, continua no versículo 5, né? Então, temores externos, internos. E versículo 6 diz, Deus, porém, eu gosto muito, muito desse texto. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de um anjo celestial. Não foi assim. Não foi assim. Não é assim que está o texto bíblico. O texto diz, Deus, porém, que consola os abatidos, veio em pessoa e consolou a todos nós. Também não foi assim. Também não foi assim, queridos. Agora eu vou ler, de fato, como aconteceu. Diz o versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 7. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito.
Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, será que você tem orado dizendo, Senhor, me console? Senhor, eu estou angustiada. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade na vida. Senhor, eu tenho chorado, eu tenho lamentado. Senhor, me console. E você ora por consolo, e aí um irmãozinho liga para você. Fulano, e aí você não atende. Aí a pessoa chega e manda para você mensagem de WhatsApp, um áudio. Fulano, minha irmã, estou com saudade de você. O que está acontecendo com você, minha irmã? Mande notícia. O que é que você faz? Você não responde. O que é que você quer que Deus console? Como é que você quer que Deus lhe console? Diga. Diga para Deus. Deus tem buscado lhe consolar com tanta gente e você não percebeu. Tantas pessoas que estão, às vezes, buscando falar com você e você não deixou que Deus consolasse você. O apóstolo Paulo disse que foi consolado pela chegada de Tito. Que consolo Tito levou? Tito era tão quebrado quanto Paulo, não tinha dinheiro, porque se dissesse, não, Tito consolou o apóstolo Paulo porque chegou com uma feira gorda, chegou lá. Tito era mais quebrado que o apóstolo Paulo. O que Tito tinha de tão especial? O que Tito tinha, né, de maravilhoso para consolar um apóstolo experiente, um apóstolo cheio do Espírito Santo, um apóstolo usado por Deus, que teve uma conversão dramática, o apóstolo que mais iniciou igrejas no Novo Testamento, na era apostólica, um homem que curava, um homem que expulsava demônios. O que Tito tinha de tão especial? Tito era uma pessoa. Tito era um irmão. Tito era um amigo. Tito era uma pessoa chegada. Então, meu irmão, aprendamos com essa passagem e com o próprio Jesus, que não se isolou, mas no Monte da Transfiguração chamou Pedro, João e Tiago para perto de si, e a semelhança de Paulo, que chamou, que se consolou com Tito. É claro que Deus pode consolar você de outras formas, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Você pode orar, ler a palavra de Deus e sentir consolo na palavra. Você pode começar a ler a Bíblia angustiado em seu coração, e após a leitura, após meditar na palavra, você pode ter consolo, porque o Espírito Santo habita em você. Mas eu quero que você aprenda que uma das melhores maneiras, e uma das maneiras mais comuns que Deus age em nossas vidas para consolar-nos é por meio de pessoas. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, console-se uns aos outros. Tem muita passagem, irmãos, que falam sobre isso. Muitas passagens falam sobre isso. Nesse período, como é que você pode fazer? Ligue para as pessoas. Faça chamada de vídeo. Ah, pastor, estou sozinho, não consigo falar com ninguém. Faça uma mensagem para um WhatsApp de vídeo. Jante com essa pessoa. Faça isso. Jante com a pessoa. Você bota o seu prato na sua mesa, coloca o seu celular encostado em uma lata de leite, numa garrafa de café, e você fica jantando com a pessoa do outro lado. Nesse momento, podemos fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Meu filho, vai ficar se lamentando, não vai resolver nada. Fale com as pessoas, converse com as pessoas. Então, primeiro, qual a importância do cuidado mútuo? Qual a importância de entendermos o cuidado mútuo para que nós consigamos continuar a nossa jornada na Terra? Primeiro, saiba que pessoas precisam de pessoas. Segundo, pessoas precisam de encorajamento. Versículo 29 de Lucas vai dizer, nós estamos aí em Lucas 9, versículo 29. Enquanto orava, a aparência do rosto de Jesus se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Em outra passagem, similar a essa, Mateus, acho que foi Mateus que disse que nenhum lavandeiro poderia alvejar essa roupa desse jeito. Subiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias.
apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Ah, querido, isso aqui é muito importante. Aprove ao Senhor que, antes da crucificação, em um monte, enquanto orava, os discípulos estavam adormecidos. Enquanto orava, aprove ao Senhor derramar a sua glória e Jesus, então, ter o seu rosto aí transformado. E essa luz foi tão forte, tão intensa, que as roupas de Jesus não aguentaram e ficaram totalmente resplandecentes, com o brilho de um relâmpago. Que a gente nem consegue ver direito esse brilho do relâmpago. E então apareceu Moisés e Elias. Não sabemos como os discípulos reconheceram Moisés e Elias. Se eles se apresentaram, se Moisés chegou com as tábuas da lei, e se Elias começou a falar sobre profecia, não sabemos. Mas sabemos que houve uma identificação espiritual. E nós tínhamos aqui Moisés, representante da lei, e nós tínhamos aqui Elias, representante dos profetas. Qual o propósito desses dois grandes homens de Deus do passado que viveram? Moisés havia sido sepultado há cerca de 15 séculos antes desse acontecimento, antes de Jesus, em 1500 anos antes de Cristo. Elias havia já morrido há cerca de 900 anos antes de Jesus. 1500, 900 anos. Qual o propósito? O que esses dois ilustres estavam ali conversando com Jesus? O texto diz, no verso 31, eles falavam sobre a partida de Jesus. Em outras palavras, falam sobre o êxodo de Jesus. Que partida é essa? O que é esse êxodo? A cruz. Eles estavam, queridos, encorajando Jesus. Estavam falando acerca daquilo que iria acontecer. Estavam dizendo que, olha, está próximo de se cumprir a sua missão. Está próximo, o teu Pai está aprovando tudo isso. Queridos, receber encorajamento não é pecado. O próprio Jesus recebeu encorajamento. Tem gente que se acha o ó do borogodó. Ela não fala com ninguém, ela não pede conselho a ninguém, ela não pede instrução a ninguém, ela não aceita ser encorajado por ninguém. Meu filho, nem Jesus foi assim. Nem Jesus foi assim. O próprio Jesus recebeu instrução em sua vida. Enquanto criança, recebeu instrução, na adolescência, e aqui especificamente, ele recebeu esse encorajamento desses dois homens que representam todo o Antigo Testamento, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Estavam ali conversando, não era um bate-papo do tipo, e aí Jesus, como é que você está? Tudo bem? Não, meus queridos, era um momento ímpar, sublime, importante. Cristo estava próximo da sua cruz. E lembre-se que mais na frente, no Getsêmani, nós vamos perceber como esta cruz foi difícil para Jesus. Não no sentido físico tão somente, mas no sentido de que naquele momento Jesus iria se separar do Pai. Deus meu, por que me desamparastes? Em um momento da crucificação, o próprio Jesus iria provar o cálice da ira de Deus. E o pior cálice da ira de Deus é o cálice da separação. É o cálice de que Jesus, que tinha plena comunhão com o Pai, eu e o Pai somos um, disse Jesus, e em algum momento, em um momento da sua vida, esse eu e o Pai somos um, seria desfeito, representando a nossa morte, representando o castigo que nós merecíamos. E isso para Jesus era terrível. Não apenas não apenas a morte física, não apenas os açoites, a humilhação humana, mas também a separação com o Pai.
O próprio Jesus iria encarar algo difícil e ele precisava de encorajamento. Encorajamento. Enquanto ele falava, diz o verso 34, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido. Irmãos, o próprio Jesus aqui, ele teve encorajamento de Moisés, teve encorajamento de Elias, e teve o maior de todos os encorajamentos, do próprio Pai. O Pai ali falou isso para deixar claro, não que Jesus Cristo não soubesse isso, mas para deixar claro para os 3 discípulos que também iriam enfrentar dificuldades mil em sua jornada. E aí, então, sai aquela voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam ele. Quem é que deve ouvir ele? Moisés e Elias? Não, Moisés e Elias estão na glória. Elias, ele foi levado, Elias não morreu, tá? Ele foi levado por um redemoinho, mas Moisés foi morto e sepultado. Está esperando a ressurreição dos mortos. Quem é que deveria ouvir? Os 3 apóstolos, que estavam ali com ele. Eram eles que deveriam ouvir, eram eles que deveriam estar atentos. Então, esse encorajamento foi tanto de Jesus como dos discípulos. Pedro, Tiago e João precisavam aprender que aquele que quer seguir a Jesus deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eles deveriam aprender que a glória, ela não é para agora, que a glória é para depois. A transfiguração de Jesus foi uma pequena mostra da glória que ele haveria de ter, mas antes da glória viria a cruz. Então, meu querido, minha querida, o que Cristo nos ensina com isso aqui? É que se o próprio Jesus recebeu encorajamento para cumprir a sua missão, por que você está só? Porque você não se permite ser encorajado, aconselhado por alguém. Porque você não se permite receber a orientação de alguém na sua vida. Não ache que você é uma pessoa que não necessita de conselhos, de orientação. Não, você precisa de encorajamento. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui Paulo fala acerca da morte, da vinda de Cristo. Muita incerteza, muita dificuldade. Consolar, queridos, e encorajar é uma coisa muito importante para as nossas vidas. E você não pode passar por essas dificuldades que você pode estar enfrentando sozinho. Não, pelo contrário. Pessoas precisam de pessoas. Por quê? Porque pessoas precisam de encorajamento. Hoje você encoraja alguém. Amanhã alguém o encoraja, a encoraja. Isso faz parte da vida. Tire isso da cabeça, de que aquele que está sendo aconselhado por alguém é inferior. Isso tem nada a ver. Tem nada a ver. O próprio Jesus recebeu encorajamento, sendo ele 100% Deus, perfeito, Deus Todo-Poderoso. Hoje eu encorajo, amanhã eu recebo encorajamento, e assim nós vamos vivendo essa vida de comunidade, um ajudando ao outro, um estando buscando orientar ao outro. E aí nós vamos entrar na terceira questão, sobre essa importância do cuidado mútuo. É que, além de pessoas precisarem de pessoas, além de pessoas precisarem de encorajamento quando está difícil na vida, quando está complicado, pessoas também precisam de orientação prática na vida. Verso 32 vai dizer, estou aqui em Lucas capítulo 9, Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E o próprio versículo interpreta essa pergunta dizendo, ele não sabia o que estava dizendo. O que acontece, queridos? Nós precisamos ouvir as outras pessoas para que tenhamos melhores orientação para a nossa vida.
Nesse caso aqui específico, Pedro teve uma ideia. Qual era a ideia de Pedro? Vamos fazer 3 tendas. Está tão bom esse momento glorioso. Olha só que legal. Quantas pessoas gostariam de ter conhecido Moisés e não conheceram? E Elias e não conheceram? Porque todo mundo gostava de Moisés. Dizia-se filho de Moisés, mas ninguém conheceu. Mas Pedro, Tiago e João conheceram em vida. Não apenas Moisés, como conheceram também Elias. Então eles ficaram entusiasmados, alardeados, e queriam ficar por ali mesmo. Opa, vamos ficar por aqui, esquecer esse negócio de cruz, deixa a cruz para lá, deixa esse negócio de sofrer pelo evangelho para lá, negar a si mesmo para lá, vamos fazer um acampamento aqui espiritual, certo? Moisés e Elias serão aí os nossos convidados, a gente fica aqui, pode deixar que eu, Pedro dizendo, eu, Tiago e João, a gente se vira aqui sem tenda. Esta resposta nem precisou ser respondida. Porque veio uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado. A ele ouvi, ou seja, não acabou não. Ouçam ele. Ouçam ele. Ainda há muita coisa para se fazer. Toda essa transfiguração de Jesus, irmãos, foi para o próprio Jesus também receber encorajamento, ter o amor do Pai certificado na sua vida, mas também, e talvez até principalmente, para orientar, confirmar a fé de Pedro, Tiago e João, e indiretamente orientar toda a igreja, na verdade que fora revelada e confessada por Pedro, como porta-voz dos 12 do Colégio Apostólico, quando ele disse no versículo 20, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo perguntou, olha, o que vocês dizem? Porque você pegar os versículos anteriores, no capítulo 9, Cristo vai perguntar aos discípulos, né? O que é que o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é um profeta que voltou, e aí Cristo pergunta, e vocês o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, ou nas palavras do próprio Deus Pai, que apareceu naquele mundo da transfiguração, este é o meu Filho, o escolhido, o ungido de Deus. Então, a partir desta visão, Pedro, Tiago e João não relatou nada a ninguém, porque o próprio Cristo vai dizer para não fazer isso na passagem paralela de Marcos, mas depois ele vai falar, vai dizer, gente, olha só, gente, o que nos aguarda é maravilhoso. Eu tive, junto com João e Tiago, nós tivemos uma experiência maravilhosa. Nós enxergamos Jesus glorificado. É algo maravilhoso. E não apenas isso, nós vimos também Moisés e Elias, que são discípulos de Jesus também. E eles estavam com os seus corpos glorificados, algo maravilhoso, algo lindo. Nós nunca vimos aquilo na vida. Nós ficamos perplexos. E o que percebemos com isso? Percebemos que, meus irmãos, aquilo que Deus tem separado para nós é maravilhoso. Então, até chegarmos lá, vamos aguentar aí as pontas, vamos segurar a onda, porque o que está por vir é maravilhoso. Mas até lá, o nosso mestre nos ensinou para negarmos a nós mesmos, tomar a sua cruz e seguir. Então, pessoas precisam de orientação. Porque há muitos cristãos que, por vezes, passam por muitos dilemas, porque eles querem viver no mundo da transfiguração aqui. Há muitos cristãos que querem viver o mundo da transfiguração aqui, ou seja, querem viver um mundo de glórias. Tudo que for de melhor, ele tem que ter, se não tiver, ele entra em desespero. Quaisquer coisas que dão errado em sua vida, ele já entra em crise com Deus. Nos mínimos problemas, ele já
está em crise de identidade espiritual. Por quê? Porque eles querem viver o mundo da transfiguração. Querem viver um reino de glória. E não é agora, não é para agora, é para depois. É para depois. Então, pessoas precisam de orientação. Quero concluir, queridos, lendo um texto bem interessante. É o seguinte. Essa passagem da transfiguração, ela está registrada também em Mateus capítulo 17 e em Marcos capítulo 9. Ou seja, não estavam presentes nem Lucas, nem Mateus, que era apóstolo, e nem João Marcos, que era um ajudante de Pedro, autor do livro de Marcos. Estava Pedro, Tiago e João. Que não foi relatado aí como foi de maneira específica por eles. Depois é que ele vai relatar. Porém, Pedro, o apóstolo Pedro, vai falar deste episódio. Como Pedro não escreveu o evangelho, Pedro escreveu cartas para a igreja, então Pedro vai relatar essa experiência que ele teve com os seus amigos em 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 e 18. Pedro fala o seguinte: de fato, irmãos, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quando Pedro fala sobre o poder, sobre a glória, sobre a vinda de Jesus, ele fala, eu não estou falando sobre fábulas, eu não estou criando historietas, eu não estou criando fabuletas. Pelo contrário, ele continua. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aqui ele não está falando da ressurreição, não. Tá? Porque a ressurreição mostrou um Jesus ressurreto, porém com uma certa similaridade com o Jesus que ele estava acostumado a conhecer. Aqui ele está falando da transfiguração, que é o semblante de Jesus exaltado, acima nas alturas. Aí ele fala, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. E aí, continuando no verso 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória dos céus, lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em quem me alegro. Em palavras similares ao que Deus falou no Monte da Transfiguração. Nós ouvimos a sua voz, vinda do céu, e agora fica claro que é o Monte da Transfiguração, desculpe. Nós mesmo ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então não foi no batismo de João Batista, quando a pomba veio e houve aquela voz. Foi no Monte Santo, ou seja, no Monte da Transfiguração. Então ele fala, meu filho, quando eu falo que Cristo é poderoso, quando eu falo que Cristo é glorioso, quando eu falo que ele é tudo isso, creia, porque eu fui testemunha junto com João e Tiago. Eu fui testemunha daquilo que é Jesus em sua glória. Foi rápido, mas nós vimos. Então, creiam. E vivam com essa crença. Por fim, Colossenses 3, versículos 15 a 16, diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente, diz o verso 16, em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinem-se, aconselhem-se, cantem salmos, cantem hinos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Você quer receber o cuidado do Senhor na sua vida? Você quer ter
mais forças para continuar lutando? Você quer ter mais energia para continuar a sua missão neste mundo, para continuar vivendo a sua vida, continuar trabalhando, continuar sendo mãe, sendo pai, continuar vivendo? Aprenda, à luz do que nós vimos aqui, na transfiguração de Jesus, que pessoas precisam de pessoas, que pessoas precisam de encorajamento e que pessoas precisam também de orientação. E que isso é bíblico, isso é da vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe grandemente e nos ajude a vivermos esta irmandade que é tão característica na presença dos cristãos.